Olá pessoal, tudo bem? Seja todo bem-vindo ao meu canal, Professor Eumassa. Hoje vamos falar de um livro muito importante aqui para a humanidade, Os Miseráveis. Bom, esse livro, Os Miseráveis, de Victor Hugo, ele é um clássico da humanidade. Ele não é um livro voltado só para aqueles leitores mais afincos, né? Mas ele é um livro voltado a todos aqueles que querem entender o processo da humanidade, mas principalmente aqueles que lutam pela justiça, ou pelo menos pela eliminação das injustiças. Então, Os Miseráveis, de Victor Hugo, ele foi publicado em 1862 e não é apenas um romance essa obra, mas ele é um retrato profundo da sociedade francesa do século XIX. Tá? Então ele é um livro que mistura drama, romance histórico, filosofia, mas principalmente a reflexão social. Né? Então, mais do que contar uma história, Victor Hugo ele quis levantar uma questão central aqui desse livro. E a questão central é: o que significa ser humano em um mundo marcado por injustiça? Então, a gente sempre reflete sobre isso, né? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que minha vida não está dando certo porque eu não mereço? E não é isso. É que nós vivemos em um sistema, e eu não estou falando de sistema capitalista, estou falando nas próprias relações humanas, em um sistema de desigualdade. Nós estamos vivendo em um sistema, principalmente o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, e mais injusto nesse conceito. Então, Victor Hugo, ele nos traz ideias de esperança, ideias de amor, ideias em que a gente tem que lutar para ser feliz, para ser vitorioso. Um dos fatores principais mostra Jean Valjean, que foi preso simplesmente por roubar um pão. E ele foi condenado a 14 anos de prisão. E a pergunta que se faz é: a lei deve ser inflexível? Ou a lei deve ter compaixão? Porque uma coisa é eu, como político, roubar por roubar. Uma coisa é eu, por político, por querer ter a ganância de ter o poder. Não estou justificando o roubo, longe disso. Mas outra coisa é roubar um pedaço de pão. Então, Jean Valjean, ele vai ser preso, vai ser solto. E aí vai ter um cara que vai persegui-lo, Javert. Esse Javert, ele representa a lei inflexível. E nós sabemos o que é uma lei inflexível. É igual tem um ditado que fala assim, né? Para que foram criadas as regras? Aí alguém responde: as regras foram criadas para quebrar. Volto a falar para vocês, não estou justificando isso. O que eu quero dizer é que a ideia central é lutar contra a injustiça. É acreditar no amor, é acreditar que a humanidade ela vence. Esse é o foco. No contexto histórico, fala sobre a França do século XIX. Né? Então, em que sentido ela fala da França do século XIX? Como que era a vida daquela população? Temos ali alguns personagens que estão relacionados a isso. Por exemplo, Victor Hugo, ele escreveu esse livro em um período de intensas transformações. E essas transformações foram logo após a Revolução Francesa. As mudanças políticas que se seguiram após a Revolução Francesa. Então ele queria mostrar as desigualdades sociais, a luta pela justiça, o impacto sobre as leis nos mais pobres. Eu sempre pergunto para meus alunos: a lei é igual para todos? Vai alguém vir falar assim: não, professor, a lei não é igual para todos. Eu digo o seguinte: a lei é aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito é igual para todos. A justiça não. Então, o foco que está aqui nesse livro não é só falar de justiça, mas sim do combate às injustiças. Então, essa narrativa desse livro, ela gira em torno de Jean Valjean, que é um ex-presidiário, né, que ele foi condenado não 14 anos, mas 19 anos de prisão, por roubar um pedaço de pão. Então, após ele sair da prisão, ele acaba a todo momento sendo perseguido. Né? Então ele encontra ali um bispo
que ele encontra bondade nesse bispo, e nisso ele encontra a chance de mudar de vida. Contudo, a todo momento ele é perseguido por esse Javert, né, um inspetor que representa ali a lei inflexível. E aí nós temos aí uma questão. Será que a lei ela realmente deve ser inflexível? E aí tem alguns personagens. E o mais interessante, cada personagem desse livro vai representar uma ação social. Algo de justiça, algo de esperança. Então, por exemplo, Fantine, ela é uma mulher explorada, ela é uma mulher abandonada, ela é símbolo do sofrimento, é símbolo do sofrimento feminino, é símbolo da injustiça social. Tem a Cosette, que é a filha de Fantine, que é criada por Valjean, que é o símbolo da esperança. Vocês sabem que quando a gente tem um filho, para aqueles que têm filhos, o filho ele representa a esperança. Que esperança é essa? Esperança de um mundo melhor, esperança de uma humanidade mais responsável, uma humanidade que lute pela justiça e como foco acabe com a injustiça, né? Temos também Marius, que é um jovem revolucionário que se apaixona por Cosette, e os estudantes que são revolucionários. Geralmente quando a gente vê movimentos que acontecem de revolução, movimento de transformação, movimento de mudança, são feitas aí geralmente por estudantes, né? Lembrando ali, nesse caso, o espírito da Revolução Francesa. Então, quais são os temas que esse livro aqui vai trabalhar? Esse livro aqui, ele tem um pouco mais aí de 157 páginas. Só uma curiosidade, tá, gente? Eu não consigo ler o livro porque tô sem óculos, né? Meu óculos está arrumando aí, mas eu vou... assim, meu óculos está arrumando, mas ele fazer óculos novo. Então, assim que ele chegar, eu vou conseguir ler algum trecho do livro para vocês, tá bom? Então, assim, o primeiro tema abordado ali, justiça e misericórdia. É um tema bem polêmico, né? Por quê? Porque Javert, ele representa a lei inflexível. Valjean, ele representa a possibilidade de perdão, de redenção. Outro tema abordado nesse livro aqui, pobreza e exclusão. Então, Victor Hugo, ele denuncia a miséria extrema, as injustiças sofridas pelos mais pobres. Com isso, e não mudou de lá para cá, tá? Não mudou. E isso, ele também fala sobre amor e sacrifício, né? O amor de Valjean por Cosette. Então, ele quer demonstrar aqui nesse livro que o amor, ele pode transformar a humanidade. E por fim, pega ali a ideia de revolução e de esperança. A juventude que luta por um mundo mais justo, mesmo diante da repressão dos líderes a qual vai caminhando aquela sociedade. E é óbvio que acaba gerando ali um impacto cultural. Então, Os Miseráveis, ele tornou um símbolo de não só da literatura mundial, mas de uma esperança mundial. Inspirou peças de teatro, inspirou adaptações cinematográficas. Tem um filme, que foi com aquele cara, o ator que fez o Wolverine, que ele fez um musical dos Miseráveis, né? E tem muitos musicais na Broadway, por exemplo. E até hoje, gente, esse livro é lido sobre o aspecto da compaixão, da empatia, mas principalmente pela luta contra a injustiça. O que é melhor? Justiça ou lutar pela injustiça? Contra a injustiça? É uma dúvida que paira no ar, não é? Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui nesse livro de Victor Hugo, né? A pergunta que a gente sempre vai fazer. Será que a justiça deve sempre prevalecer